Como preparar um sermão? Fala, teólogos, tudo bem com vocês? Graça e paz. Mais uma vez aqui, Daniel Favoreto, presbítero Daniel, para falar com vocês a respeito de pregação. Preparar um sermão não é simplesmente escolher um assunto, separar alguns versículos e organizar 3 pontos. Um sermão bíblico começa antes da estrutura, antes da introdução e antes das aplicações. Ele começa quando o pregador se coloca diante da palavra com humildade, disposto primeiro a ouvir o que Deus disse por meio das Escrituras. A primeira pergunta não deve ser o que eu quero falar para a igreja. A pergunta correta é: o que este texto realmente está dizendo? Isso muda tudo. Quando o pregador começa com uma ideia pronta e depois procura versículos para sustentá-la, existe o risco de usar a Bíblia apenas como apoio para suas próprias opiniões. Mas quando ele começa com o texto, permite que a própria Escritura determine o conteúdo da mensagem. Por isso, o primeiro passo para uma boa pregação é escolher uma passagem e lê-la várias vezes, 2, 3, 4, 20 vezes. Não tenha pressa, leia o texto devagar. Observe as palavras que se repetem, os contrastes, as perguntas, as ordens, as promessas, os personagens e o desenvolvimento da narrativa. Leia o texto, procure perceber onde a passagem começa e termina e qual é o assunto principal daquela passagem. Depois, examine o contexto imediato, remoto, quem escreveu, para quem escreveu, em que situação, o que vem antes e depois daquela passagem, como ela se relaciona com o restante do livro. Tudo isso é importante na hora de preparar uma mensagem. Nenhum versículo existe isoladamente. Uma frase retirada do seu contexto pode ser usada para ensinar algo que o autor nunca pretendeu dizer. É por isso que o pregador precisa resistir à tentação de encontrar rapidamente uma aplicação. Antes de perguntar o que o texto significa para nós, precisamos entender o que ele significava em seu contexto original. Depois de observar o texto e seu contexto, procure identificar a ideia central daquele texto. Todo sermão precisa ter uma mensagem principal clara. Se o pregador não sabe exatamente o que deseja comunicar, os ouvintes também terão dificuldade para entender. Tente resumir a passagem em uma única frase. Pergunte: qual é a verdade principal que o autor está ensinando nesse texto? Qual é o problema apresentado? O que Deus revela sobre si mesmo? O que o texto mostra sobre o ser humano? Existe uma ordem, uma promessa, uma advertência ou uma esperança central? Essa frase será como uma coluna que sustentará todo o sermão. Os pontos da mensagem devem nascer dessa ideia principal. Eles não podem ser pensamentos soltos ou frases bonitas, escolhidas apenas porque parecem interessantes. Cada ponto precisa ajudar a explicar o texto. Se você está pregando uma narrativa, talvez a própria sequência dos acontecimentos ofereça a estrutura do sermão. Se está pregando uma carta, os argumentos do autor podem fornecer os pontos. Se é um salmo, as mudanças de pensamento e emoção podem revelar o movimento da mensagem. O sermão não precisa obrigatoriamente
ter 3 pontos. Essa estrutura pode ser útil, mas não é uma regra bíblica. O mais importante é que a organização respeite a passagem. Depois de definir a estrutura, vem a explicação. Agora, o pregador precisa abrir o sentido do texto diante dos ouvintes. Pode ser necessário explicar uma palavra, uma expressão, um costume antigo, uma situação histórica ou uma doutrina. Mas existe um cuidado importante. O sermão não pode virar uma demonstração de conhecimento. O objetivo não é fazer a igreja perceber quanto o pregador estudou. O objetivo é ajudar as pessoas a enxergarem com clareza aquilo que está na palavra. Todo conhecimento histórico, linguístico ou teológico deve servir à compreensão do texto. Depois da explicação, precisamos pensar nas aplicações. Uma boa aplicação responde à pergunta: como essa verdade deve afetar nossa vida hoje? O texto confronta algum pecado? Corrige uma crença errada? Apresenta uma promessa na qual devemos confiar? Mostra um mandamento que precisamos obedecer? Traz consolo para quem sofre? Revela algo sobre o caráter de Deus que deve produzir adoração? A aplicação precisa ser específica. Dizer apenas precisamos ter mais fé pode ser verdadeiro, mas ainda é muito genérico. O pregador deve mostrar onde essa fé será necessária, como ela se manifesta e quais atitudes precisam mudar. Ao mesmo tempo, não devemos inventar aplicações que o texto não permite. O púlpito não é lugar para transformar opiniões pessoais em mandamentos de Deus. Também precisamos perguntar como a passagem se relaciona com Cristo e com o Evangelho. Isso não significa colocar Jesus artificialmente em cada detalhe. Significa compreender o texto dentro da grande história da redenção. Foi o que nós falamos em um vídeo anterior. Algumas passagens apontam diretamente para Cristo, outras revelam o problema do pecado, a necessidade de graça, da graça, as promessas de Deus, ou temas que encontram seu cumprimento nele, em Cristo. O sermão cristão não pode terminar apenas dizendo às pessoas o que elas precisam fazer. Ele também deve anunciar aquilo que Deus fez por nós em Cristo. Sem o Evangelho, a mensagem pode se transformar em moralismo. Tente mais, seja melhor, faça tudo corretamente e por aí vai. Mas a pregação bíblica mostra tanto a exigência de Deus quanto a graça que nos alcança e nos capacita. Depois de trabalhar o conteúdo, prepare a introdução. A introdução deve despertar interesse e apresentar o problema ou a pergunta que o sermão responderá. Isso é muito importante. Ela não precisa ser longa, exagerada ou cheia de suspense artificial. Pode começar com uma pergunta, uma situação da vida, uma breve história ou uma observação sobre o próprio texto que foi lido. O importante é que leve naturalmente a passagem e não roube a atenção da mensagem principal. A conclusão também precisa ser preparada. Muitos sermões começam bem, desenvolvem bons pontos, argumentos, mas terminam de maneira repentina
ou repetitiva. A conclusão deve reunir a verdade principal e chamar os ouvintes a responder. Pode haver um chamado à fé, ao arrependimento, à obediência, à esperança ou à adoração, dependendo do texto. Não é necessário apresentar novos argumentos na conclusão. É hora de levar ao coração aquilo que já foi explicado. As ilustrações também devem ajudar, podem ajudar, desde que sejam usadas com equilíbrio. Uma boa ilustração esclarece a verdade. Ela funciona como uma janela que permite enxergar melhor o conteúdo, mas uma ilustração longa, exagerada ou desconectada pode se tornar mais memorável do que a própria palavra. A igreja não deve sair lembrando apenas da história contada pelo pregador. Deve sair lembrando da verdade bíblica que aquela história ajudou a explicar. Depois de escrever ou organizar o sermão, leia tudo novamente, pergunte se a mensagem possui unidade, se os pontos estão ligados ao texto, se existe repetição desnecessária e se a linguagem está clara. Retire aquilo que não serve à ideia central. Nem tudo o que foi descoberto no estudo precisa aparecer no sermão. Às vezes, o pregador estuda 10 informações para usar apenas 2. Isso não é desperdício, é parte da preparação. Também é muito importante ensaiar. Leia o sermão em voz alta. Observe se as frases estão naturais, se as transições funcionam e se o tempo está adequado. Uma coisa é escrever, outra é comunicar. O ensaio não elimina a dependência do Espírito Santo. Pelo contrário, demonstra cuidado com a mensagem e com as pessoas que irão ouvi-la. E durante todo esse processo, ore muito, ore antes de estudar, durante a preparação e antes de pregar. Peça que Deus ilumine seu entendimento, confronte seu próprio coração e use a palavra na vida da igreja. O pregador não deve preparar uma mensagem apenas para os outros. Antes de anunciar o texto, ele precisa ser alcançado por ele. A verdade que não passa pelo coração do pregador corre o risco de chegar aos ouvintes apenas como informação. Preparar um sermão exige estudo, organização, oração e dependência de Deus. O pregador deve trabalhar com seriedade, mas também reconhecer que nenhuma técnica produz transformação espiritual. Podemos explicar com clareza, estruturar bem e comunicar com muita habilidade, mas somente o Espírito Santo pode convencer do pecado, gerar fé e aplicar a palavra profundamente ao coração. Portanto, preparar um sermão é ouvir o texto, compreender seu contexto, identificar sua mensagem central, explicar sua verdade, aplicar a vida, conduzir os ouvintes a Cristo e chamar cada pessoa a responder a Deus. No fim, o pregador não sobe ao púlpito para apresentar uma obra de criatividade pessoal, ele sobe para servir a palavra. E quanto mais o sermão deixar o texto falar, mais fiel será a voz do pregador. Por isso, estude, leia quantas vezes for necessária, consulte
monte o seu sermão com seriedade, com oração e na dependência do Espírito. Meus queridos irmãos, que Deus abençoe vocês mais uma vez. Se você gostou desse conteúdo, mais uma vez eu te peço, deixe o seu curtir, comente no vídeo, compartilhe, siga nosso canal e que Deus te abençoe mais uma vez.